sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece o álbum Todos os Olhos do Tom Zé? Além de toda a discussão e polêmica sobre o que é a foto que estampa a capa do disco, podendo ser uma boca, um desenho ou um ânus, tendo discussões e divergências sobre isso até mesmo entre os criadores dela, já que cada um fala uma coisa. Caso não conheça ou queira saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, o álbum Todos os Olhos foi lançado no ano de 1973, sendo o quarto disco de estúdio do Tom Zé, que nesse momento estava muito em alta em sua carreira, sendo um dos expoentes do movimento tropicalista, inclusive participando do disco Tropicália Paniette Circense, que meio que marcou o início do movimento. O avanço industrial vem trazer nossa rede. Sem contar, no ano de 1968, ele foi o ganhador do quarto Festival da Música Popular Brasileira, que era feito pela TV Record, cantando a música São Paulo, Meu Amor. E é nesse momento de sua carreira que ele decide lançar o álbum Todos os Olhos, que virou um verdadeiro marco em sua história, além de um clássico na música nacional, trazendo canções experimentais, muito inventivas e consideradas geniais por muitas pessoas. Com letras que falam desde a cidade de São Paulo até a atriz Brigitte Bardot, sendo às vezes tristes e às vezes alegres, mas sempre muito sarcásticas, coisa que acabou meio que virando característica do artista por toda a sua carreira. E é nele que tem sucessos como Augusta, Angélica Consolação, Brigitte Bardot e aquela que dá nome ao disco Todos os Olhos. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Porém, esse disco não marcou apenas por sua qualidade as músicas que estão nele, mas também por sua capa, que traz muita polêmica e discussão até hoje sobre o que é aquilo que aparece na foto que tá na capa dele. Já que, apesar da ideia ser de uma coisa ali meio dúbia, meio similar a um olho, a discussão é sobre o que de fato é aquilo. E a verdade é que cada uma das 4 pessoas envolvidas nele, incluindo o Tom Zé, diz uma coisa sobre isso. Mas antes de chegar nessa parte, é importante a gente contar qual que era a ideia inicial para a capa do disco, que era de fato de ser a foto de um ânus com uma bolinha de gude. E isso aí não tem discussão. Eu tinha uma música chamada Todos os Olhos. Todos os Décio Fiataro, que é um moleque profissional, falou: todos os olhos, o olho do c... faz parte. Claro, evidentemente. Aí ele disse que devia fotografar um ânus feminino. Como eu disse anteriormente, a ideia para a capa de Todos os Olhos envolveu principalmente 4 pessoas, sendo eles o próprio Tom Zé, é claro, o publicitário Décio Pignatari, que era amigo do cantor, e seus 2 sócios e fotógrafos, Chico Andrade e Reinaldo Moraes. E o conceito para que essa aí fosse a imagem que estamparia o disco aconteceu por alguns motivos. Um que seria o de representar ali o próprio nome do álbum, né, Todos os Olhos, considerando o ânus como um dos olhos do corpo. Assim, segundo o Reinaldo Moraes, foi movido aí por essa molecagem de idade, né? Eles eram bem jovens, e ele disse ter ido atrás das bolinhas de gude e o lugar onde colocá-la. Mas a ideia também era de afrontar a censura da ditadura militar, trazendo nela ali uma foto pornográfica mais ambígua que poderia ser tanto um olho como um ânus. E uma banda de jovens que tinha cantado a palavra seio em cima do palco desceu para ser presa. Imagine um ânus. E essa sessão de fotos aí do tal olho de fato aconteceu. Ainda segundo aí o Reinaldo, foi ele que sugeriu a uma amiga muito próxima que participasse como modelo. E ela aceitou também, movida aí por esse instinto de molecagem, quinta série. Assim eles foram até um motel para que as fotos fossem feitas. Porém, é a partir desse momento que a história começa a ter divergência de acordo com cada um dos 4. Com Décio Pignatari e Chico Andrade defendendo que foi justamente uma dessas fotos aí tirada no motel, que é a que estampa a capa do disco. E a gente pode ver o próprio Décio falando sobre isso nesse vídeo aqui de 2009, e não tem vídeos mais recentes dele porque ele faleceu em 2012, tá? Eu falei, bom, aí eu não vou perguntar, falei, será que se inclui o olho do... Então, foi aí que eu resolvi usar esse olho. E de qualquer maneira, eles fotografaram o tal Todos os Olhos, enfim. E a capa foi feita e todo mundo estranhava, aquele era o tempo da ditadura, e falou, nós vamos tirar um sarro e vamos realmente provocar.
fazer uma coisa pornográfica, onde as pessoas, e engraçada, onde as pessoas que descobrirem, tudo bem, o que não descobrirem, fica por isso mesmo, fica registrado o nosso protesto aqui. E com o Chico Andrade tendo contado essa história em seu blog em 2011, que já não tá mais no ar, mas sendo possível resgatar através de outros sites, onde ele dizia que essa capa era um de seus orgulhos criativos, e que apesar de muita gente jurar que é uma boca, realmente há um ano, e que ele ainda tinha as fotos originais em slide, inclusive ele postou essa foto lá no blog dele, mas vocês devem imaginar que a gente não pode mostrar aqui por conta de todo o conteúdo apresentado, né? Até hoje se fala que foi usada a boca. A gente fez uns testes com boca, tá? Mas foi... Porém, os outros dois, incluindo o Tom Zé, dizem outras coisas, inclusive bem recentemente. Mas pessoal, rapidinho, antes de chegar nessa parte da história e falar o que os outros dois dizem, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão que seja meu, beleza? Bom, começando pelo que diz Reinaldo Moraes, segundo ele, depois deles tirarem lá a foto da modelo no motel, perceberam que o resultado final não foi satisfatório, já que não dava ali a ambiguidade que eles queriam, sendo claramente humanos, não se parecendo nem um pouquinho com um olho. Assim, o Chico Andrade ainda teria tentado mais uma vez, só que agora tirando foto de uma prostituta na própria agência de publicidade, porém essas também não teriam ficado boas. Eu acho que é porque uma coisa é bem diferente da outra no final, né? Foi nesse momento então que o Reinaldo resolveu chamar novamente a sua amiga, aquela que tinha tirado lá as primeiras fotos, porém dessa vez ele a deitou no chão e colocou a bolinha em seus lábios, dando ali uma leve maquiada na boca da garota para que desse então essa interpretação que eles queriam. Ele diz ainda que o estado foi tão bom que o próprio Tom Zé só descobriu que era uma boca algum tempo depois. E vamos tentar fazer com a boca. Ele falou, então tá. Aí resolveu. Ele falou, perfeito, aqui temos várias fotos que dá pra gente trabalhar. Porém, o próprio cantor conta ainda uma outra história, e agora a gente vai para a última versão dela. Segundo ele, as fotos tiradas lá da amiga do Reinaldo realmente não ficaram muito boas, concordando com a ideia de que ela não tinha dado ali aquela ambiguidade que eles estavam perseguindo. Foi então nesse momento que o Décio Pignatari teria pegado essa foto apenas como uma inspiração e desenhado a capa do disco como se fosse um super close dela, porém fazendo as alterações necessárias para que ela desse o sentido que eles queriam. Portanto, na versão dele não passa de um desenho bastante realista, até eu diria. Aí o Décio acabou pegando uma dessas coisas e trazendo para uma espécie de super close e desenhando. Ele diz ainda que já explicou isso uma série de vezes, só que as pessoas continuam esquecendo o que ele diz e assim mantendo toda essa história viva. Mas isso que eu estou contando agora, amanhã é esquecido. Todo mundo depois diz, não é desenho, é um... Porém, como eu contei aqui nesse vídeo, o próprio Décio falava outra coisa, né? Então vai saber. E para ajudar ainda mais em toda essa história, certa vez o portal G1, que é da Globo, conversou com um coloproctologista, que é um médico especialista em intestino, para saber dele ali, um especialista, né? Na opinião dele, o que era aquela foto. Com ele dizendo que para ele aquilo era uma boca. Ele deve saber o que tá falando, né? Porque ele já deve ter visto muitas bocas por aí. É uma boca. Mas e você? Fala pra mim, o que você acha? É uma boca, um desenho ou qualquer outra coisa? Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita. Agora, somente para complementar, a importância dessa capa não fica só nessa discussão, já que ela foi considerada como a segunda melhor capa do século XX pela Folha de São Paulo, ficando atrás apenas do primeiro disco dos Secos e Molhados, também de 73, e ainda fez parte da exposição das melhores 50 capas de discos de todos os tempos. Sem contar que o Tom Zé dizia que, por ela ser muito bonita, mesmo com a foto polêmica, ela costumava ficar nas vitrines das lojas de disco, ou seja, no final, apesar dessa controvérsia, o pessoal gostava muito dela, né? Porque tinha o disco ficou tão bom que puseram numa vitrine da Praça da República. Uma outra curiosidade é que depois desse álbum, apesar de ter lançado outros nos anos seguintes, o cantor não conseguiu fazer tanto sucesso assim como anteriormente, praticamente caindo no ostracismo e considerando até mesmo encerrar sua carreira artística. Mas tudo mudou no ano de 1990, quando o artista norte-americano David Byrne, que havia sido vocalista da banda Talking Heads, que tem a famosa música do Psycho Killer, descobriu
as músicas de Tom Zé e produziu o disco The Best of Tom Zé Massive Hits e lançou lá nos Estados Unidos. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair. Com isso, marcando a retomada artística de Tom Zé, que se manteve aí em alta até hoje em dia em sua carreira, sendo um dos maiores artistas brasileiros e até mesmo sendo eleito a ocupar a carreira 33 da Academia de Letras Paulista. Isso agora em setembro de 2022, ficando no lugar de Jô Soares após o seu falecimento um mês antes. Quero ser o dente e a faca. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia toda essa história, se você conhecia a capa desse disco e o que você acha que é, não deixa de deixar aí embaixo não. Aqui nos sites deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!